Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disse. Estava 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início do sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra passada. Glória a vós, Senhor. Termina. Seus discípulos creram nele, não é? Até que ponto? Porque viram o milagre e creram tanto que quando ele morreu na cruz, ficaram decepcionados. Os 2 discípulos de Emaús explicam claramente: a gente esperava que ele fosse o Salvador de Israel, mas o mataram faz 3 dias. Veja bem a fé, analise bem a fé que eles tinham. É verdade que algumas mulheres foram lá, acharam o sepulcro vazio, mas dele não viram nada. Este era o tamanho da fé. A fé milagreira, a fé nos milagres. Já bem no comecinho do cristianismo, São Paulo explicava claro, sem sombra de dúvida: os judeus querem milagres. De fato, quando Jesus foi levado a Herodes esperava que ele fizesse algum milagrinho lá na frente dele, zombando dele. Você que é o rei do universo, vestiu ele de um manto de púrpura, de luxo, faz um milagrinho. Quando estava na cruz, os sumos sacerdotes, que deveriam anunciar a vinda de Deus ao mundo, pediram mais um milagre. Desce da cruz, nós acreditaremos. Um dos ladrões: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo, desce da cruz e salva-nos também. Malandro, queria que eu salvasse da cruz, continuando na sua malandragem. O outro que se arrependeu e achou que era justo que ele morresse na cruz, gozado, não pediu o milagre de descer da cruz. Achou que era justo ele pagar pelo que tinha feito. Coisas muito claras, muito humanas.
Então acontece aqui duas maneiras de ver aquilo que a gente chama de religiosidade. O instinto natural da humanidade é para Deus. Não tem para onde. Já outras vezes falei palavra muito mais simples. Quando vocês encontraram uma pessoa que diga que não quer ser feliz, aí vocês encontraram um ateu. Este ateísmo de livros, como teologia de livros, também não serve para nada. Nem intelectualoides religiosos e nem ateus ideologizados. Não, porque isto, porque quer me explicar isto, explicar aquilo, porque... Eu estava lendo um trecho sobre a vida de Che Guevara, quando ele foi preso lá na Bolívia. Aí o guarda perguntou para ele: não é verdade que os comunistas não acreditam em Deus? É verdade, você não acredita em Deus? Ele disse: não, eu acredito no homem. Certo? Mas em qual homem? Que tipo de homem? No Deus feito homem? Prestemos atenção a esta diferença. Ou no homem sem Deus? Se acredita no Deus feito homem, que é Cristo, e uma santa falava muito claramente, o invisível, porque religiosamente nós podemos imaginar um monte de coisas. Imaginamos anjos como imaginamos demônios, como temos psicose, de medo, de angústia, de um monte de coisas. Entendeu? O nosso fundo é imenso. E aí, ou a realidade. Então, o invisível se fez visível. E não é difícil compreender o invisível. Já outras vezes nós temos comentado aqui junto. Nós temos coisas invisíveis que se manifestam pelas obras. Uma das coisas invisíveis que existe em nós é a inteligência. É difícil entender isso. Mas pelo que você realiza, uma obra de arte, uma construção, um trabalho bem feito, manifesta aquilo que é invisível, que é a inteligência. Só porque é invisível aos nossos olhos físicos, somos tão burros e tão materialistas, que sendo invisível aos nossos olhos físicos, não existe. É outra realidade, fora da realidade física. Mas é realidade, que além do mais, depois se movimenta tudo, isso vamos deixar de lado, não é o tema de hoje. Então, o que acontece é que, nesta parte, instintivamente, os povos procuram Deus, pela própria natureza. O ser humano procura Deus. Quando ele tem fome de felicidade, tem fome de Deus. Tem fome de Deus, não tem fome de comida. O corpo tem fome de comida. A vaidade tem fome de luxo. A inteligência tem fome de ciência. O coração da humanidade tem fome de Deus, de algo que é além destas coisas. Então, ou ele é uma realidade, ou aí acaba tudo. Agora, ele acabando tudo, vamos ao princípio da nossa fé. Nós estamos aqui reunidos, ou outros que dizem. Fora dele, o que é a realidade? Nele foram feitas todas as coisas.
E a finalidade da criação toda visível que nós temos foi feita para Ele. Então, o mundo tem um rumo. Pode jogar todas as bombas atômicas que quiserem, gente. Todas. Gente, todos os raios que estão explodindo por aí têm mais força do que todas as bombas atômicas. Não são tão destruidoras por causa da ciência, mas será que nós não compreendemos? E o homem, tão pequenininho, a antiga tentação do homem, ser como Deus, mas não em Deus, ser como Deus sem Deus. Aí não dá. Aí não dá. Então, por quê? Que nós estamos vendo, seria o domingo de hoje, mas vamos deixar esta Nossa Senhora Aparecida, que a gente estava comentando nesses dias. Foram 200 mil pessoas, todas essas pessoas a pé que vai até Aparecida, por uma imagem encontrada no rio. Se formos por números, e a gente se gloriando que teve 200 mil pessoas que foram Aparecidas, gente, por números, Marcha para Cristo reúne 2 milhões de pessoas. Vamos pelos números. É um número que vale. Quanta gente se reúne nas praias para Iemanjá? Ouvi dizer, não posso dizer. No Rio, mais ou menos 1 milhão de pessoas no comecinho do ano, alguma coisa. Em Santos, outras praias. Não é? O Círio de Nazaré, 2 milhões de pessoas. O que é este? É um instinto para Deus, procurando alguma força, alguma realidade maior do que todas as forças humanas. Entendeu? Então, o instinto é uma coisa. A criança que recebeu a vida, ela tem o instinto da vida, não é? Quem não chora não mama. E a criança, porque está com fome, eu lembro uma vez, parece até uma piada, eu estava no litoral, fui lá, em Caraguá, vinha um pastor de noite, aí fazia todas aquelas histórias lá, de desmaios, de expulsar de demônio, que desmaiava, levantava, e eu estava lá, no meio do povo, e passou o pastor todo animado, e tinha uma criança no colo da mãe chorando. Sai, demônio do choro! E o choro não parou. Aí falei para um amigo que estava junto, não é demônio, é fome. Então, o instinto que está no ser humano. Um amigo que conheci no Maranhão, ele contactou 2 tribos de índios, estou falando dos anos 90, acho que era das últimas, ele trabalhava com os índios. E nos contos dos índios que tinha lá, e eles falavam de uma mulher que teria vindo ao mundo, esta mulher teria gerado o Salvador do mundo. Índios que nunca tinham entrado em contato com a cultura humana. O Dom Couto, que alguns de vocês conheceram,
me contou que o professor dele, que tinha sido missionário na África, final dos anos 1800, comecinho 900, lá no interior bem da África, estava embaixo da árvore, e quando ele começou a contar dos mandamentos, a criançada ficou toda alvoroçada. O que há hoje? Vocês não estão tranquilos? O que há? Não, é que nossos avós já nos contavam estas coisas. Quer dizer, isto é maravilhoso. O que procura Iemanjá, o que procura Aparecido, o que procura o Círio de Nazaré é o instinto da humanidade. Agora, é preciso ver se a criança chora, procura o peito da mãe ou procura a chupeta. No peito da mãe vai se alimentar. Na chupeta vai se tapiar. É morrer de fome. Então, nesta religiosidade que nós devemos compreender claramente quem é Maria. Aí temos que ver, crer é acreditar na resposta de Deus, não na minha ilusão. Quantas vezes eu estou cansado de ver que a gente fala, creio, mas crê naquilo que eu acho. Lê o Evangelho, comenta e pula junto. O que você acha? Não existe este método. O que você acha? Você não acha nada. Ou você crê, ou você não crê. Não cabe a você achar. Pode falar ao máximo experiências de vida de acordo com aquele Evangelho. São outros 500. Mas não que você acha. Crer, se eu estou falando uma coisa para você, você não vai me responder, eu acho. Ele fala, olha, a pessoa mais querida está esperando você lá em cima. Ah, não. A notícia pode ser até tão bonita que você... Ah, me desculpe, mas acho que é mentira. Vai. Se não acredite em mim, vai, experimente. Aí vai e encontra. Entende? Mas não vale o que eu acho. Então, o que é? Esta parte que a humanidade inteira procura. E Deus apresentou ao mundo esta Maria que nós lemos lá. As leituras e o final da história. Como é que é? Eu faço uma pergunta para vocês. Se procura em todas estas coisas que a gente procura, por quê? Por causa dos milagres, porque salvou a minha vida. O pessoal não vai a Maria para procurar a vida. Que é Jesus Cristo. Por isso que é tudo igual. O respeito imenso pela fé do povo. Um respeito imenso para quem anda 200 quilômetros, 500 quilômetros. Isto é para a pessoa. Estou plenamente de acordo. Mas não enganar a pessoa. Porque Maria se procura, porque ela nos trouxe a vida ao mundo. Ela superou todos os profetas, todo o Antigo Testamento, toda uma história do povo de Israel. Porque nesta visão antiga, o que era? Construir a arca que
que era a aliança de Deus com a humanidade, eles carregavam a arca. Então Salomão construiu o templo onde guardar aqueles sinais da aliança de Deus com os homens. E o próprio Salomão falou, depois que construiu, inaugurou o templo de Salomão. Isso já conversamos outras vezes, mas é bom repetir. Eu construí este templo para você, mas Deus, pode este templo te conter? Se nem o universo inteiro que tu criaste pode te conter, você é maior do que todo o universo. Uma santa que uma vez teve a chance, ela tinha sido casada, mãe de 4 filhos, tudo, então, depois sem Deus, ela Beata Ângela de Foligno. E Deus, quando ela enxergou Deus, lógico, espiritualmente, enxergou com a alma, não? Deus lhe deu esta visão. Deus era tão imenso, tão infinito, que toda a criação, em comparação à imensidão de Deus, era uma coisinha assim, pequenina. Todo este universo, que a gente está mandando sondas por aí, para ver se tem vida inteligente nos planetas, se tem sinais de vida, etc. Entende? Era uma coisinha assim, diante da imensidão de Deus. Porque o que é Deus? É a fonte da vida. Isso é crer. Repita muitas vezes para você, se quiser. No princípio era o Verbo. No princípio. Nada existia antes dele. Nada existia antes dele. Então vocês imaginam o universo sem nada, sem oceano, sem estrelas, sem céu, sem nada. O nada absoluto. E tudo foi feito por ele. Esse é Deus, princípio da vida. Não é um ser para ser lá bajulado pelos anjos, os tronos, as dominações, e aí por diante. Não é este. É o princípio, a essência da vida. Então, se o templo de Salomão não podia conter Deus, mas outros povos viram aqui para te procurar. Aí tá. Aí vou à igreja para procurar Deus. Ou um lugar, outros lugares, que depois, com a vinda de Cristo, modificou totalmente isso. Modificou totalmente. Você se lembra do encontro de Jesus com a samaritana? Lembra? E a samaritana que perguntava a Jesus: vocês, judeus, dizem que em Jerusalém que precisa adorar a Deus. E eles, que eram os crentes, os judeus, que ser separados dos judeus, tinham construído o templo no Monte Garizim, lá na Samaria. E os samaritanos dizem que precisa adorar aqui, no Monte Garizim. Afinal, onde que eu posso adorar a Deus? Em Aparecido ou na praia de Iemanjá? Qual foi a resposta de Jesus? Primeiro, a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu, não era samaritano, Jesus. Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Tudo bem, até aí. Mas, mulher, preste bem atenção. Chegou a hora em que não precisa adorar Deus mais, nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim. Porque Deus quer ser adorado, precisa entender esta palavra que é adorar. Adorar é entrar em perfeita comunhão com o ser. Isso é adoração. Não é simplesmente o ato de joelhos que eu me fico. Não.
e entrar em comunhão perfeita com a criança. Criança que procura, se ele não pegar o mamilo da mãe, não chupa o leite, não adianta. Tem que entrar em comunhão. É preciso entrar em comunhão com Deus. O nosso ser tem que entrar em comunhão com Deus, isto é adorar. Então a fortaleza de Deus, por isso que existe tanto, que não é misericórdia, é vitalidade, essência de Deus que passa em mim. Quando a gente entra em comunhão com Deus, como a criança entra em comunhão com o peito da mãe, a alimentação da mãe que passa a alimentar o filho. É sempre filho, lógico, porque ele precisa. Mas naquele instante ele se alimenta da própria essência da mãe. Assim na adoração, a gente se alimenta do próprio Deus. Nos tornamos Deus. Porque Deus vai ser adorado no Espírito e na verdade. Então, gente, quando fala que a pessoa é religiosa, é mentiroso, é salafrário, e tudo isso daqui, não por fraqueza humana, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Fraqueza humana é uma coisa, mas por princípio, não sei como é que consegue dividir, eu sinceramente sou muito bobo, não entendo como consegue dividir religiosidade da essência da vida. A vida é uma coisa, a crença é outra. Não sei, como é que é? Como é que funciona? Me explica vocês, eu não entendo. Não entendo. Compreende? Por princípio. Eu lembro, nos anos depois da guerra, teve um grande diplomata belga, Spaak. Depois a filha até se tornou uma grande atriz. E o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Nunca falar a verdade. Isso é politicamente correto, não é? E ele falava sempre a verdade. Falaram para ele, mas escuta, na diplomacia não funciona. Como é que a verdade não pode funcionar? A gente se ajoelha todo dia dentro da igreja, diante da verdade, que é o próprio Deus. Como é que eu vou mentir para o outro? E foi um dos pais que criaram a Europa. Por isso que a Europa agora não funciona, porque entraram os mentirosos. Quem fundou a comunidade europeia foram santos, mas quem está agora não presta para nada. Compreende isso nas coisas humanas. A verdade funciona sempre. Pode aceitar, não aceitar, tudo bem. Entende? Mas a verdade. Então Deus deve ser adorado em espírito. Então o espírito da gente, que é a nossa parte mais nobre, mais maravilhosa que existe em nós, ele tem que estar em comunhão com Deus, que é Espírito. E Deus vai ser adorado não em um lugar, mas em Espírito, é verdade. E agora, para concluir esta história, nós temos visto o instinto humano da humanidade que busca. Agora precisa encontrar alimentação para este instinto, esta fome de Deus, mesmo inconsciente. Compreende? Por quê? A gente vai, eu vi as filas lá, devo ter visto na televisão, o pessoal que fazia fila, 8 filas, simplesmente para ver a imagem. Por acaso mostraram para vocês os confessionários cheios de gente que foi lá para se confessar? Precisa explicar alguma coisa? Não.
Vou explicar com um fato que um padre me contou um dia. Eu estava lá em Assisi e perguntaram para ele era pároco da Itália do Norte, lá perto de Medjugorje, onde vai para Medjugorje. E perguntaram, o que você acha de Medjugorje? Ele falou, olha, eu não acho nada. Simplesmente eu sei que na minha paróquia, a paróquia era muito pequena, então se conhece todo mundo. Tinha 2 rapazes que era o desespero das mães. Aprontava de tudo quanto é jeito. Então, num ambiente pequeno, é muito fácil ver isso, não? E um dia não tinha nada para fazer, inventaram, vamos a Medjugorje. Mas foram por esporte, não foram nem por devoção, nem por nada. Voltaram de Medjugorje, depois de um pouco, procuraram o padre. Ele falou que não, viemos aqui para a gente quer se confessar. Falei, como assim? Que negócio? Conclusão. Os 2 totalmente modificados. Presta atenção, fora de brincadeira. Mas lá é um santuário onde só se reza. Só se reza. Não se vai procurar milagres. Lógico, nem todos vão com sinceridade de coração na oração, mas só se reza. E o outro, depois de 2 anos, entrou no seminário para ser padre. O que é que eu posso falar? Gente, se não tiver esta mudança de vida, não existe religiosidade. Não existe. Por quê? Porque exatamente Maria, ela criou, construiu o templo onde Deus habitou e habita ainda, que é o corpo de Cristo. Não foi Salomão que construiu o templo para Deus, onde ele pudesse habitar para sempre. Mas foi Maria que construiu o templo que é o corpo de Cristo, onde Deus habita. Porque naquele corpo era o Verbo que criou o universo, que era Deus, e que nele foram feitas todas as coisas. Então, se eu pensar no corpo de Cristo, eu estou pensando em Deus, porque Deus está naquele corpo. Lá está o Verbo, que eu não vejo. Então é fácil até a oração, porque visivelmente, por isso que esta santa que viu a Beata Ângela de Foligno, que falava isso, não? Que ela viu o universo tão pequenininho diante da imensidão de Deus. Ela diz, o invisível se fez visível. Aquilo que a humanidade procura, desde os índios, que a mulher daria à luz um filho, desde os outros povos, que também tudo está aqui, desde a intuição das pessoas que procuram uma Iemanjá, uma força superior, uma pureza que depois se fica imaginando, juntada à Imaculada Conceição, a natureza pura, da humanidade pura, sem mancha, sem pecado, que foi feita em Maria. Imaculada Conceição é Iemanjá que vem das profundezas do mar. Para mim, imaginando exatamente uma mulher que vem da pureza infinita do mar, que possa produzir sem contaminação ambiental. Vai, estas palavras.
Então ele se torna visível. E ele que é vida vai transmitir a vida. Muitas vezes a gente me pergunta o que é rezar. Fica pensando, no lugar de pensar besteiras, asneiras, ou ilusões, os sonhos teus, os desejos. Fica pensando, deixa. Fica pensando no corpo de Cristo. Ou ele que faz milagre, faz isso. Fica pensando, deixa. Esquece o resto e coloca. No lugar de fazer um yoga, no lugar de ser um budista, rezar os mantras, acho que mudaria. Pela fé sabemos então que aí está Deus. E com a força do pensamento, uma atividade espiritual, o Espírito vai penetrar em nós. E este Espírito que nos salva. Por isso que somos os salvadores. Temos fome de Deus. E a resposta à comida, o alimento, que é Deus que dá a humanidade, foi Maria que trouxe. Por isso que o único título que foi dado a Maria quando ela foi proclamada depois de 324 anos do nascimento de Cristo, no concílio de Éfeso, era Theotokos. O que quer dizer? Onde se esconde um tesouro, como é que é? O cofre. Seria quase o cofre de Deus. Maria. Theotokos. Aquela que conserva Deus. Então aí, este Deus que se faz mais humano. Sincera na história humana. É porque este Deus, depois, como a gente viu, foi dado o reino. É impressionante, só para terminar, porque nele também depois vem toda a história de cada um de nós. Isso é outro tema. Entende? É impressionante quando eu medito que no princípio era o verbo era Deus. Tranquilo, história dele, história da criação. E como eu fico assistindo, um pintor, depois eu vejo o quadro, puxa, mas aquele lá deve ter uma inteligência superior, um gênio, como ele pinta, como ele faz, está ótimo. História dele, porém, eu fico observando. Agora, quando este gênio entra na humanidade, se faz homem, então, aí, quando ele fala, a última oração, Pai, chegou a hora, eis-me aqui, eu volto para a tua casa. Então ele voltou para Deus, veio de Deus e voltou para Deus. Não podia deixar o corpo na terra, era homem. Então ele não voltou para Deus, como ele veio, simples verbo, simples Deus. Voltou para Deus como homem, mas sendo Deus. E o anúncio do cristianismo. Aí depois cada um escolhe a sua fé. Deus Pai,